Por que Jesus foi traído? Por que ele foi traído? Se foi ele que escolheu os seus discípulos, os seus seguidores. Porque tinha que ser assim, para cumprir aquilo que estava escrito. Ele sabia, ele conhecia o coração de cada um dos apóstolos que ele escolheu. E justamente, ele escolheu Judas para fazer esse papel, para que se cumprisse a profecia. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Essa semana estamos falando da vida de Jesus, porque afinal de contas estamos antecedendo a Páscoa e é importante lembrarmos qual é o verdadeiro significado da Páscoa para a gente. Quais são as reflexões que podemos fazer? Quais são as lições que podemos tirar de toda a trajetória, de toda a jornada de Jesus aqui na Terra? Hoje nós vamos falar sobre a traição. Por que Jesus foi traído por Judas? Se ele conhecia o coração de cada um dos seus seguidores, por que ele foi traído? Porque as coisas deveriam ser desta forma. Era assim que estava tudo planejado por Deus, para que a gente aprendesse com ele. Jesus viveu tudo que nós vivemos na carne, todos os sofrimentos que passamos, exceto o pecado, porque Jesus não tinha pecado, ele era perfeito. No entanto, ele sentia todas as dores que sentíamos, passava por perseguições, passou por todas as dores, as maiores dores que uma pessoa pode suportar. Ele enfrentou isso tudo, porque tinha que ser assim, para que deixasse para a gente todo esse legado, toda essa história. Tem uma passagem na Bíblia que está em Lucas, que fala sobre o pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro para Judas. Judas concordou e buscava uma ocasião para entregar sem tumulto. Ou seja, Jesus ensinou, ele pregava no templo todos os dias e multidões iam lá para ouvir as palavras dele, para serem curadas e para aprender sobre o reino de Deus. Só que isso deixava muito incomodado os sacerdotes do Sinédrio e eles queriam achar um jeito de acusar Jesus, mas eles não conseguiam achar nada que desabonasse a conduta dele, que fosse suscetível de ele ser preso ou de ele ser morto por causa disso. Então eles tramaram uma forma de estar acusando Jesus, de estar armando uma estratégia para prender Jesus. Jesus curava aos sábados e isso, segundo a lei da época, era algo que não era muito bem aceito. Só que Jesus dizia que a gente precisava fazer o bem todos os dias, não importava se fosse sábado. Como ele deixaria de ajudar uma pessoa, curar uma pessoa para atender uma lei humana, sendo que a lei de Deus é muito maior. Então o tempo todo eles tramavam algo para prender Jesus e eles conseguiram justamente convencer Judas, ou seja, estava tudo planejado que seria assim. Então Judas combinou com os sacerdotes que encontrariam um momento adequado para entregá-los para eles. Mas Jesus sabia disso tudo. Ele que escolheu os seus discípulos. Então como que ele ficou o tempo todo com Judas ali junto, sabendo? Os demais discípulos, eles tinham algumas desconfianças de Judas, porque afinal de contas ele era um pouco diferente, ele era estranho, ele não se abria, ele era uma pessoa muito fechada. No entanto, ele era uma pessoa inteligente, ele era bem instruído. E era ele que cuidava do dinheiro
das obras que eles precisavam, ele que arrecadava o dinheiro, era como se fosse o caixa, o tesoureiro do grupo de Jesus. Só que ele era desonesto e Jesus sabia disso e justamente confiou a ele aquilo que seria o maior elemento, a maior tentação dele, que era o dinheiro. Mas mesmo assim ele continuou junto com Jesus até a sua morte. E ele que entregou Jesus. Mas Jesus poderia ter escolhido outras pessoas? Poderia, mas as coisas teriam que ser daquela forma. Então por que muitas vezes nós nos julgamos? Por erros que nós cometemos e a gente fica sofrendo, fica carregando aquele peso, se não importa. As coisas tinham que ser daquela forma, naquele momento. O que a gente pode fazer é, a partir de agora, daqui para frente, a exemplo de Jesus, o que nós podemos daqui para frente sermos melhor? Deus nos dá oportunidade todos os dias de sermos pessoas melhores, mesmo que sejamos traídos, mesmo que sejamos enganados, não importa. Nada disso pode fazer com que a gente deixe de seguir aquele caminho que a gente planejou, o caminho que Deus tem para nós. Porque Jesus, mesmo sabendo que ia ser traído por o seu grande amigo, parceiro, ele continuou a caminhada, amou todos, ele perdoou todos. E ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer porque ele corria o risco de ser traído ou porque ele tivesse medo de ser traído. Porque ele sabia que a obra que ele tinha que realizar, a missão que ele tinha, era muito maior que tudo e que ele precisava dar a vida dele, se fosse preciso, e assim foi, para que ele conseguisse realizar aquela grande obra. Então, Judas foi escolhido para fazer este papel de trair Jesus. E quantas vezes nós também traímos Jesus e não percebemos? A gente deixa de fazer aquilo que ele ensinou. A gente faz coisas que desagradam a Jesus. A gente o tempo todo, às vezes, está o traindo e a gente não percebe. Por isso, é importante que a gente, durante essa semana que antecede a Páscoa, a gente reflita sobre o que é traição, o que é honestidade e o que é a gente ser leal a alguém e a uma causa, assim como Jesus foi. Porque Jesus perdoou a todos. E não importa o que a gente tenha feito, ele vai nos perdoar. O importante é daqui para frente, a partir de hoje, a partir de agora, neste momento, você e eu podemos decidir ter uma vida nova em Jesus. Assim como a Semana da Páscoa vai nos trazer todas essas reflexões, que nós possamos refletir sobre as nossas próprias atitudes, sobre aquilo que a gente faz e que tantas vezes desagrada a Jesus. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo, na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.